Olá, esse é mais um vídeo da série Vamos Falar sobre Narcisismo e nesse vídeo eu vou falar sobre pastores e líderes narcisistas. Esse é um tema muito importante da gente abordar e é importante você aprender a identificar um pastor narcisista porque esse tipo de pessoa gera muito problema na vida dos membros da igreja. Problemas espirituais, problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas familiares. São pessoas que causam dano em todas as áreas da vida dos membros da igreja. E antes de entrar nesse assunto, eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Esses versículos descrevem muito bem o comportamento de uma pessoa narcisista. Dependendo do grau de narcisismo dessa pessoa, ela tem todas essas características ou apresenta a maioria delas. E se você quiser entender um pouco mais profundamente sobre o que é o narcisismo, é importante você assistir toda essa série. Nesse vídeo eu não vou falar sobre o que é o narcisismo, eu vou falar sobre o comportamento, a dinâmica de relacionamento e as características de um pastor narcisista. Eu vou deixar o card aqui dessa série para você assistir. É importante você assistir essa série inteira porque isso vai te dar um conhecimento mais profundo, uma visão mais ampla sobre o assunto. Bom, agora eu vou falar sobre as características de um pastor narcisista para você entender como funciona o comportamento, a dinâmica de relacionamento de uma pessoa assim. E é importante você entender também que um comportamento isolado não caracteriza um narcisista, é um conjunto de características. Então, quando você estiver ouvindo as características, vai observando e pensando aí na sua liderança, nos seus pastores. E se você perceber que ele tem bastante características dessas que nós vamos citar aqui, muito provavelmente ele é um narcisista. Primeiro ponto a observar é a centralidade excessiva em si mesmo. O pastor narcisista vai sempre falar sobre as suas conquistas, sobre as suas qualidades, sobre as suas provas de fé, sobre os seus sofrimentos. Enquanto ele faz as pregações, ele vai estar sempre centralizando em si mesmo, sutilmente tirando o foco de Deus, de Jesus. É como se ele fosse o centro de tudo. Nas conversas também com os irmãos da igreja, você percebe que ele é sempre o centro, ele monopoliza as conversas, não dá muito ouvido para os outros, gosta de ser o centro das atenções, e aí ele está sempre se vangloriando, falando de tudo que ele conquistou, de tudo que ele fez, ou ele vai enaltecer o sofrimento, quanto ele sofreu para chegar até ali, quanta provação, quantas coisas ele lutou, quanta injustiça, e agora ele está ali sendo usado por Deus. De qualquer maneira, ele quer ser o centro. Na mesa sempre ele vai estar falando, chamando atenção para si mesmo, enaltecendo ou suas qualidades, suas conquistas, ou falando muito de quanto foi sofrido, de quanto lutou para chegar ali. É comum durante uma conversa a gente contar algumas experiências que passamos, testemunhos, não tem problema nenhum nisso. Mas quando se fala de narcisista, isso é uma coisa mais exagerada e ele não consegue dar espaço para outras pessoas falarem, e até quando outras pessoas falam, eles vão diminuir o que elas falaram. Ah, legal, você passou, mas aconteceu isso, isso e isso. Ele sempre vai trazer a conversa para si mesmo. Uma outra característica é a falta de empatia e o desprezo pelos outros. O narcisista tem extrema dificuldade de se colocar no lugar do outro. O pastor narcisista sempre vai invalidar o sofrimento das pessoas. Se alguém vai procurar ajuda dele contando um problema, uma dificuldade que está passando, ele sempre vai minimizar, pode dizer que a pessoa é fraca ou vai dizer assim, eu já passei por coisa muito pior, minha vida foi assim assado, vai trazer de novo a conversa para ele. Pode falar que a pessoa está com falta de fé, que ela está com pecado, que ela não está se esforçando bastante. Dificilmente ele vai validar o sofrimento da outra pessoa. E depois de uma conversa com um pastor narcisista, a pessoa sai mais oprimida, mais pesada, sai se sentindo culpada, se sentindo fraca, porque é isso que o narcisista faz. Ele nunca vai acolher a pessoa, nunca vai consolar a pessoa, porque ele acha que o sofrimento dele é maior, ou que ele é melhor, que ele é mais forte, e ele vai usar sempre esse tipo de argumento, esse tipo de conversa para oprimir a pessoa e manter ela ali debaixo daquele jugo e do controle dele. Como eu tenho falado nessa série, narcisistas, em geral, são extremamente inseguros, vazios, têm baixa autoestima, então são pessoas que têm uma necessidade de validação
constante, eles precisam ser elogiados, precisam se sentir aprovados, se sentirem admirados, porque isso traz um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de segurança para eles. Então é muito comum um pastor narcisista gostar muito de ser elogiado, de ser bajulado, de ser bem tratado. Depois que ele prega, ele gosta que as pessoas ficam falando quão boa foi a pregação dele, quanto Deus usou ele gosta que as pessoas falem sobre ele, dê testemunho sobre ele, porque eles precisam se validar o tempo inteiro, porque são pessoas extremamente inseguras. Essa é uma outra característica marcante num pastor narcisista. Por serem pessoas inseguras, os narcisistas precisam controlar a situação, controlar as pessoas. Um pastor narcisista é uma pessoa muito controladora, pessoa que faz microgerenciamento, quer estar em todas as áreas, saber exatamente tudo o que está acontecendo, e tudo tem que ser de acordo com o que ele determina, da maneira que ele fala. Ele precisa controlar as situações e controlar as pessoas. Ele não se contenta em controlar a administração da igreja, a dinâmica ali da igreja, dos cultos, a agenda. Ele também quer controlar a vida dos membros. Qual é a profissão que eles vão seguir, se eles casam ou não casam, com quem ele casa, se pode namorar, se não pode, que tipo de roupa vestir, os lugares que deve frequentar, se pode ou não ir para outras igrejas, qual livro ela deve ler. É uma pessoa extremamente controladora. Ele precisa estar sabendo de tudo e estar com a mão dele em tudo. Por ser uma pessoa muito vazia, ele tem um medo constante de ser traído, de ficar para trás ou de perder aquilo que ele conquistou. Então ele precisa controlar e manipular as pessoas para se manter ali no poder. Uma outra coisa que esse tipo de pessoa faz é a exploração dos membros da igreja. Pode colocar os membros para vender coisas na rua, vender coisas para os parentes, com a desculpa de trazer recurso para a igreja e de promover o evangelho. Muitos líderes desses trazem os membros da igreja para limpar a casa, para reformar a casa, para arrumar carro, para fazer serviços pessoais e nunca paga, é sempre de graça, incentivando as pessoas a fazerem isso, porque abençoando o servo de Deus, elas serão abençoadas. Então ele explora as pessoas financeiramente, explora os serviços delas sempre em benefício próprio. É muito comum você ver essas pessoas prosperando, ganhando dinheiro, morando em boas casas, tendo bons carros, os filhos estudando em boas faculdades, enquanto os membros estão ali servindo ele como se ele fosse um rei, eles fossem súditos, e tem que ficar muito feliz por poder estar proporcionando isso para o líder, enquanto os membros muitas vezes estão passando até necessidade em casa. O pastor narcisista também vai usar de narrativas, vai usar de textos bíblicos para se firmar na posição de autoridade, de sacerdote, de intermediário entre Deus e os homens, do profeta. Vai usar textos para fazer com que as pessoas fiquem caladas, não pode criticar, não pode ferir a autoridade dele. É o famoso não toqueis no ungido do Senhor. Então, ele vai manipular a Bíblia, manipular a fé das pessoas para se manter intocável. Ele não aceita críticas, ele diz que as pessoas que vão contra a autoridade vão contra Deus, vai usar textos bíblicos distorcidos para falar sobre isso, e dessa maneira ele implanta o medo na mente das pessoas, mantém elas debaixo de controle, e ele tem a liberdade de fazer o que quiser, a hora que quiser. E as pessoas acreditam nisso e acabam não criticando, mesmo quando vem coisas erradas, não vai lá corrigi-lo, não vai chamar a atenção, porque elas têm medo de estar tocando no ungido do Senhor e de serem tratadas por isso, de serem disciplinadas por Deus por isso. Elas acreditam que Deus é que vai tratar com eles se ele estiver fazendo coisa errada, é entre ele e Deus, e que o papel dela é obedecer. Não, isso está errado. Um verdadeiro líder aceita ser disciplinado, aceita quando a pessoa vem, traz uma crítica, mostra um erro dele, porque é uma pessoa como qualquer outra que está sendo aperfeiçoada e precisa crescer. O pastor narcisista não, ele mantém as pessoas debaixo de jugo, ninguém pode criticar, ninguém pode falar nada, e se alguém faz isso, ele vai isolar essa pessoa e vai falar mal dessa pessoa, amaldiçoam as pessoas, dizem que essas pessoas estão na morte, estão amaldiçoadas, que eles saíram da comunhão de Deus, que eles se perderam. Eu falo bastante sobre isso também na série O que você precisa saber sobre as seitas, porque é muito comum líderes narcisistas serem líderes de seitas. Vale a pena você assistir essa série, eu vou deixar o card aqui para você. Você percebe que o comportamento do pastor narcisista é sempre para se manter como centro, manter o controle e evitar
qualquer pessoa que vá contra ele. Quando ele percebe que tem alguém ou um grupo de pessoas que é contra ele, que não aceita ou que não obedece o que ele fala, ele tende a começar a falar mal dessas pessoas e orientar os membros a não terem comunhão. Ele vai fechando cada vez mais o círculo. E ele vai se cercar de pessoas que concordam com ele, que acreditam realmente que ele é um ungido, que ele é um servo de Deus, porque essas pessoas são mais fáceis de manipular. E aí ele fecha cada vez mais aquele grupo perto dele e ele vai isolando os dissidentes, aqueles que não concordam, que, entre aspas, né, segundo o líder narcisista, se rebelaram contra ele, e assim ele continua com o poder. Como as pessoas que estão ali no meio daquela comunidade percebem como são tratados aqueles que vão embora, são criticados, são condenados, as pessoas falam mal deles, são isolados, a pessoa também fica com medo disso. Então, muitas vezes ela discorda, ela enxerga os problemas, mas ela fica quieta com medo de passar por essa retaliação, de ser difamada, das pessoas falarem mal. Muitas vezes tem familiar ali no meio e o familiar tá cego, tá acreditando naquilo. É uma coisa que gera muito problema, a pessoa sofre demais. Por isso é importante você saber identificar isso aí para conseguir se livrar disso e ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Esse é um panorama geral do comportamento de um pastor narcisista. Se você assistir toda essa série e também a série sobre as seitas, você vai ter uma visão muito mais ampla para evitar entrar nesse tipo de ambiente e também a sair desse tipo de ambiente caso você esteja num ambiente assim. E se você percebeu essas características aí no seu líder, no seu pastor, a primeira coisa que você tem que fazer é sair desse lugar. Tem pessoa que fica assim, não, mas eu tenho que orar para saber se é isso que Deus quer. Não, você não tem que orar para isso, você está num lugar ruim, essa pessoa está sendo usada pelo diabo para destruir as pessoas e afastarem ela de Deus. Então você tem que sair daí. Se você percebeu, você tem que sair e procurar um lugar saudável. Tem pessoas que mesmo após perceber tudo isso, ela tem dificuldade de sair porque ela se sente culpada, ela acha que está sendo ingrata porque foi muito ajudada, e realmente existem coisas boas nesses lugares e existem características boas em um pastor narcisista. A Bíblia diz que Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele não vai aparecer só com coisa ruim. E uma dinâmica de relacionamento onde você recebeu muita ajuda, muita atenção, que é o love bombing, que eu já falei aqui nessa série. Por isso que é importante você assistir a série inteira, você vai entender muito bem sobre isso. A pessoa foi muito bem tratada, e aí quando ela começa a ver as coisas ruins, quando ela começa a receber os maus tratos, ela fica confusa, porque ela percebe que teve coisa boa ali. E aí o cérebro dela tende a ancorar naquelas coisas boas, e ela fica ali na esperança daquilo voltar, da pessoa estar só cometendo um erro, eu tenho que perdoar, eu tenho que ter paciência porque ela vai mudar, e isso gera dependência emocional, e aí você entra num ciclo de abuso e você não consegue mais sair. Então você precisa entender que essa culpa, esse remorso, tudo isso que você está sentindo é resultado da manipulação que você sofreu ao longo dos anos aí nesse lugar. Então você precisa sair, e quando você sair, você precisa de acompanhamento psicológico. Você precisa encontrar alguém que vai te acompanhar, que vai te ajudar. Se você está numa situação dessa e quiser ajuda, entre em contato comigo. Entra lá no meu Instagram, Jefferson Pita Oficial, tem o link do meu Instagram aqui, manda um direct. Lá tem todas as instruções também de como você entrar em contato para agendar uma sessão, que eu posso te ajudar e te orientar a sair desse lugar e a se reconstruir e encontrar um lugar saudável. É importante você entender que Deus nos libertou e que nós podemos viver uma vida alegre, em paz, saudável, ter uma fé equilibrada, ter emoções equilibradas e viver numa comunidade saudável, que vai nos ajudar a crescer, a desenvolver a nossa fé, que vai nos ajudar a praticar os ensinamentos de Cristo, para que nós tenhamos um viver cristão saudável. Não existem lugares perfeitos e também não existe uma vida sem dificuldade. Isso faz parte da nossa vida. Nós vamos passar por dificuldade. As igrejas, mesmo sendo saudáveis, terão defeitos, o seu pastor vai ter defeito, faz parte, porque nós somos seres humanos e como seres humanos estamos passíveis a erros. Mas existe diferença entre um lugar que tem problema e um lugar tóxico. Existe diferença entre um pastor que comete erro e um pastor narcisista. Um ambiente tóxico, um pastor narcisista, líderes narcisistas, uma igreja tóxica, causam muitos danos na vida das pessoas, na vida emocional, familiar, financeira,
na fé. Esses lugares causam danos em todas as áreas da vida. Então, se você está num lugar desse, você precisa sair daí e precisa procurar ajuda. Porque você pode viver, sim, uma fé saudável, numa comunidade cristã equilibrada, que vai te ajudar a crescer, avançar e realmente ter uma vida com Deus feliz, sendo aperfeiçoada e também ajudando outros a crescer, a amadurecer, para que possamos realmente pregar o Evangelho e viver aquilo que Deus tem para nós. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha aberto os seus olhos para essa situação. Esse é um assunto muito importante. Eu estou preparando uma série aqui no canal onde eu vou falar apenas sobre igrejas tóxicas, igrejas abusivas, que vai te ajudar também a identificar muitos outros padrões. Por isso é importante você se inscrever nesse canal e acompanhar todos os vídeos aqui, porque isso vai te ajudar realmente na sua jornada cristã e a ter uma vida saudável e equilibrada. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aí o que você achou, também compartilha esse vídeo nos grupos da igreja, com seus amigos, com seus familiares. É importante essa informação chegar até as pessoas. Que Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.